Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 12 senhores vereadores presentes, 4 senhores vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Marcelo Gastaldo, primeiro secretário, que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada na 68ª sessão ordinária de 6 de julho de 2010. Projeto de lei número 10.672 de 2010. Prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, para concessão de bolsas de estudo para cursos profissionalizantes. Projeto de lei número 10.673 de 2010, do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador DOCA, que denomina Rua Batista Naline, a Rua 1 do loteamento Jardim Massa, bairro Colônia. Projeto de lei número 10.674 de 2010, do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, que denomina Rua Dr. João René Naline, a Rua 2 do loteamento Jardim Massa, bairro Colônia. Projeto de lei número 10.675 de 2010, do prefeito Miguel Haddad, que cria e extingue os cargos públicos que especifica. Veto total ao projeto de lei número 10.390 de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que exige registro em ficha de atendimento na rede pública de saúde de violência contra criança, adolescente ou idoso. Veto total ao projeto de lei número 10.472 de 2009, do vereador Roberto Conde Andrade, que exige em salas cinematográficas exibição de informações de combate à pedofilia e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Moção número 104 de 2010, da vereadora Marilena Perdiz Negro, apoio ao movimento de luta dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em especial as entidades representativas da categoria, com destaque para a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela qualidade de intervenção nas mediações com o Tribunal. Eram essas as matérias apresentadas no pequeno expediente, senhor presidente. Bem, vereador Marcelo, as listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia.
Havendo número regimental, passemos à ordem do dia. Tendo a ata da 67ª sessão ordinária e da 8ª sessão extraordinária, realizadas em 29 de junho de 2010, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-las aprovadas. Solicito ao vereador Marcelo Gastaldo que proceda à leitura de outros comunicados. Pois não, presidente. Outros comunicados ainda referentes ao pequeno expediente. Ofício, Gabinete do Prefeito, número 237/2010, solicitando a retirada do projeto de lei número 10.670 do Prefeito Municipal, que altera o Plano Plurianual PPA 2010-2013, para, no caso da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Secretaria de Negócios Jurídicos, modificar os anexos que especifica e autoriza crédito orçamentário correlato. Ofício do Gabinete, Prefeito número 245/2010, encaminhando mensagem aditiva ao projeto de lei número 10.659 do Prefeito Municipal, que autoriza crédito adicional especial para fins de aditamento a convênio com o Estado, através da Secretaria de Saúde, para a implantação do Hospital Regional de Jundiaí. Ok, vereador Marcelo. Em razão do feriado estadual do dia 9, sexta-feira, o prazo para entrega de pedidos de proposição na Secretaria da Casa se acha encerrado amanhã, dia 7, às 17 horas. Portanto, as proposições, senhores vereadores, até amanhã, dia 7, às 17 horas. Primeiro item da ordem do dia é o veto total ao projeto de lei 10.255 de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, prevê fornecimento pela Prefeitura de acesso sem fio gratuito à internet. O veto total ao projeto de lei 10.255 de 2009, do vereador Zé Dias, está em discussão. Com a palavra, vereador Zé Dias. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei 10.255/2009, de autoria do vereador Zé Dias, que prevê fornecimento pela Prefeitura de acesso sem fio gratuito à internet. Senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto de lei que foi comentado e ainda está sendo comentado pela cidade, até pela oportunidade de trazer às pessoas uma oportunidade. Essa oportunidade foi feita através de um trabalho pela cidade, pelos bairros. Então, portanto, foi elaborado esse projeto pensando na população que realmente precisa de algo pelo poder público. Senhor presidente, senhores vereadores, e através do projeto de lei, a Prefeitura Municipal ofereceria à população um serviço de acesso sem fio gratuito à internet. O sistema de conexão à rede sem fio utiliza a tecnologia de irradiação de ondas magnéticas através de antenas. Para acessar o sistema, o usuário deverá ter um computador com placa de rede sem fio, com antena interna de curto alcance ou externa de longo alcance. O projeto de lei federal de número 1481/07 dá possibilidade para que os estados e municípios prestem diretamente serviços de acesso à banda larga e já está regulamentado pela Anatel, sendo certo que os órgãos públicos
tem desconto de 90% referente a esse benefício. Para isso, o Estado ou município deve obter uma licença do serviço de rede privado. E, deste modo, a população carente seria contemplada por este acesso tão importante como mais as demais classes desta cidade. Vale dizer, senhor presidente, que em muitas cidades do Brasil, esse sistema vem sendo disponibilizado para a população. E assim, as pessoas mesmo menos favorecidas teriam acesso a este serviço de forma gratuita e ficaria integrado com a globalização, fator essencial nos nossos dias atuais, assim quanto com o apoio dos nobres pares, referente ao projeto de lei, e se tudo for mantido o veto, eu gostaria que o senhor prefeito, com a habilidade que ele tem, a sensibilidade, fizesse também, através da prefeitura, um projeto desta natureza, senhor vereador e presidente e vereador Tico desta casa, para que nós possamos levarmos à população um serviço que realmente vai ao encontro da necessidade da população jundiaense, não só da nossa cidade, mas eu acredito que do Estado e também do país. Acho que é um investimento muito bom, que com certeza será de grande agrado à sociedade jundiaense. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. Continua em discussão o veto total, projeto de lei 10.255 de 2009. Vereador Zé Dias. Em votação. Com 11 votos favoráveis, 3 votos contrários, um senhor vereador ausente, as presidências que regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei 10.255 de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, prevê fornecimento pela Prefeitura de acesso sem fio gratuito à internet. Próximo item é o veto total ao projeto de lei 10.280 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins. Exige o uso de símbolo internacional de acesso à pessoa portadora de deficiência pelos estabelecimentos que especifica e dá outras providências correlatas. O veto total ao projeto de lei 10.280 de 2009, do vereador Paulo Sérgio, está em discussão. Com a palavra, seu autor, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu acho que temos um exemplo prático aqui da necessidade da acessibilidade na nossa cidade, inclusive na Câmara Municipal, da qual o senhor presidente já está tomando as providências com a reforma. Eu acho importantíssimo isso. É um projeto de lei de minha autoria, que exige o uso de símbolo internacional de acesso à pessoa portadora de deficiência física, pelo estabelecimento especifica e dá outras providências correlatas. É o projeto de lei número 10.280, tramitou por essa casa, teve, a princípio, pela nossa consultoria jurídica, o parecer de ser legal e constitucional, razão pela qual demos prosseguimento. Posteriormente, houveram algumas emendas que tornaram o presente projeto ilegal e inconstitucional. Acredito que seja um tema relevante, será reapresentado da forma original, sem as emendas propostas. Dessa forma, eu acredito que haja
a legalidade e a constitucionalidade, que vingue realmente, até porque nós temos em várias outras cidades, por exemplo, Marília, São Bento do Sul, Poços de Caldas, Guarulhos, dentre inúmeras outras, esse tipo de benefício. É um projeto simples, porém, de grande valia para aquelas pessoas que realmente necessitam desse tipo de acessibilidade. Temos também uma reportagem no periódico local, onde 6 municípios brasileiros se destacam pela acessibilidade, razão pela qual nós vamos propor novamente o presente projeto, sem as emendas que foram apresentadas, tornando-o legal e constitucional, dentre os quais são 6 cidades apenas que se destacam pela acessibilidade no Brasil todo. Dentre elas, uma só do estado de São Paulo. Eu acho que nós temos que reverter esse quadro. É um projeto simples, mas de grande importância, como já falado anteriormente, porém, ele é ilegal e inconstitucional, como o projeto do vereador José Dias, por vício de iniciativa, mas não deixa de ser um projeto bom para a comunidade, principalmente para as pessoas portadoras de deficiência, razão pela qual, até justificando meu voto fora de hora, votei favorável à mantença do veto, porém que o senhor prefeito analise, no caso do vereador José Dias, e transforme em lei. Eu acho que foi pedido aqui também, né, a rede Wi-Fi, que está sendo analisada pelo presidente da Câmara no momento, o vereador Tico, acredito que vai vingar. Hoje é necessário, muitas cidades, parabéns pelo projeto, muitas cidades têm. Então, às vezes, o vício de iniciativa nosso pode ser sanado pelo Executivo, no caso do vereador José Dias, no meu vai ser reapresentado sem as emendas que o tornaram ilegal, até porque eu acredito que nós temos que pensar nesse sentido. Razão pela qual eu peço a mantença do veto, porque estamos seguindo uma linha, a consultoria jurídica depois, né, vereador Silvio, a consultoria jurídica depois, ela deu o parecer pela ilegalidade e inconstitucionalidade, peço a mantença do veto, mas informo aos senhores que ele será automaticamente reapresentado sem as emendas para que possa vingar, e é um projeto simples e que vingará sem as emendas. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, obrigado pela atenção e vou votar infelizmente, né, pela mantença do veto, até porque a gente tem que ter uma coerência também. Vamos manter o veto. Bem, vereador Paulo. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei 10.280 de 2009. Vamos colocá-lo em votação. Com 14 votos favoráveis, o senhor vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei 10.280 de 2009 do vereador Paulo Sérgio Martins, exige o uso de símbolo internacional de acesso à pessoa portadora de deficiência pelos estabelecimentos que especifica e dá outras providências correlatas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, quero parabenizar o nobre autor, doutor Paulo Sérgio Martins, por esse projeto. Eu não quis usar a tribuna, mas dizer que tem que se fazer valer mesmo os direitos das pessoas com acessibilidade reduzida, né? Mobilidade reduzida. Temos hoje aqui a Rosana Regina Zeber, também o seu pai, o senhor Antônio Zeber Filho, que sempre acompanham as nossas sessões e lutam pelos direitos também de pessoas com a redução da mobilidade, pessoas com deficiência, mesmo porque a Rosana nos acompanha aqui com o maior carinho por várias sessões, e o doutor Paulo Sérgio Martins é o relator da Frente Parlamentar com pessoas com a redução, com a mobilidade reduzida. Então, eu fico feliz de ver ideias como esta de um nobre par que se preocupa, pois em Jundiaí temos aí entre 40 a 50 pessoas com essas necessidades especiais, e esta casa está aí preocupada em fazer
valer os direitos dessas pessoas. Obrigado, senhor presidente. Bem, vereador Val. Vamos ao próximo item, é o veto total, projeto de lei, lei complementar 855 de 2009, do vereador Júlio César de Oliveira, vereador Julião, institui o programa Conservação, Uso Racional e Reutilização de Água em Edificações. O veto total ao projeto de lei complementar 855 de 2009, do vereador Júlio, está em discussão. Com a palavra, vereador Julião. Senhor presidente, senhores vereadores, em relação ao veto, senhor presidente, eu já venho de antemão aqui solicitar aos pares para que a gente mantenha o veto do senhor prefeito. Mas o que eu venho falar aqui, senhor presidente, eu fico chateado com o que aconteceu nesse projeto, vereador Doca. A gente tem tentado manter uma certa linha de conduta e no parecer da consultoria jurídica desta casa, que foi assinado aqui pelo nosso doutor Fábio Nadal, ele diz o seguinte: o projeto em estudo se apresenta revestido da condição de legalidade quanto à competência, no seu artigo 6º, parágrafo 8º, e quanto à iniciativa, no artigo 13º, concomitante com o artigo 45, de acordo com a Lei Orgânica Municipal. A matéria é de natureza legislativa, da órbita do Código de Obras e Edificações, no artigo 43, e busca instituir o programa de conservação, uso racional e a reutilização de água em edificações com a finalidade de combater o desperdício de água. O quesito juridicidade foi plenamente observado, uma vez que somente lei complementar pode alterar lei complementar. Quanto ao mérito, dirá o soberano plenário. E disse quais são as comissões que deveriam ser ouvidas. E aí vem o veto, por parte do Executivo, e a nossa consultoria jurídica não tem argumentação para sustentar, concordando com o que vem do Executivo. E deixa a gente realmente sem saber, né, para que lado às vezes correr. Nós temos tentado manter uma coerência nessa casa. E dentro dessa coerência, eu venho aqui solicitar para que o veto seja mantido. E da mesma forma, como já fez aqui o vereador Zé Dias do seu veto, a gente faz um apelo ao Poder Executivo, e às vezes as pessoas acham que pelo fato de a gente ser o líder do governo, o líder do PSDB, que os projetos terão, né, passagem mais livre, e aqui está a prova de que isso não é verdade. Às vezes sim, às vezes não, né, senhor presidente? Mas fica aqui a solicitação ao prefeito Miguel Haddad para que ele estude, para que ele solicite aos seus técnicos, para que ele solicite ao nosso a DAI, para que ele solicite ao seu setor competente um estudo aprofundado, que utilize já desse texto, que Jundiaí faça uma legislação pertinente ao reuso, tendo em vista que já algumas vezes esse vereador nessa tribuna aqui disse que acredita que se tivermos uma terceira guerra mundial, a terceira guerra mundial irá acontecer pela questão água. Tem uma parte, o novo vereador Durval Orlato. Vereador Júlio, Vossa Excelência tem razão. Eu lembro que nós chegamos a discutir bastante nesse projeto, foi adiado algumas vezes até para chegar num texto mais adequado. Eu acredito que a Câmara teria condições, em termos de competência e matéria concorrente, para legislar nessa situação. Entendo que a Prefeitura poderia muito bem já ter enviado para essa casa
Aquele trabalho que, numa audiência pública, há 6 meses atrás, o senhor Jaderson Espina disse, numa audiência pública que fiz, inclusive, num projeto de lei, um projeto de emenda à lei orgânica, em que previa 100 metros no entorno das represas de retenção de água, aqui, o DA e outras. E ele disse que tinha uma empresa contratada já fazendo o estudo do uso de águas, tal, ou seja, faz 1 ano, não mandou para esta casa. Se tivesse mandado, nós podíamos ter colaborado muito mais, assim como também o WAVE, que ele disse há 1 mês atrás que estaria mandando já pela 3ª vez, também não mandou. Então, essa casa, às vezes, quer se adiantar, quer fazer algum projeto o mais rápido possível para atender às demandas que a gente vê na sociedade, mas, infelizmente, os estudos técnicos que Vossa Excelência está dizendo que deveriam chegar o mais rápido possível, essa da questão do uso de águas aqui no nosso município já faz 1 ano que foi prometido. Muito bem. Então, senhor presidente, só encerrando, né, eu acho que, na realidade, o que causa também estranheza, eu acho que a gente tem que pedir ao nosso jurídico aqui que, pelo menos, então, que leia ou que mantenha, né, que tenha argumentos para que a gente possa realmente estar legislando de uma forma mais direcionada e reta aqui, né, senhor presidente? Muito obrigado. Peço a parte. Aproveitar que ele não encerrou, fica mais fácil. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Questão de ordem, então. Até porque tem uma emenda de minha autoria, emenda número 1 ao projeto de lei 855, promovendo as seguintes alterações, né, complementando o projeto do vereador Julião, que se estendam aos clubes, entidades, residências isoladas em condomínios industriais e de comércio. E também instalação que conduz água captada por telhados, cobertura, terraços, pavimentos cobertos a reservatórios apropriados. Isso foi feito porque cerca de 30% da água, e nesse período de chuva que a gente tem, 30% da água ela é desperdiçada. Então, parabéns pela lei, parabéns pela contestação, né? Não é porque somos situação, principalmente Vossa Excelência, que também temos que nos adequar. Agora temos que ver com a consultoria jurídica daqui, porque senão haverá sempre, isso me deixa com certo receio, que quando se veta lá, obedece-se aqui. E falo bem, obedece-se. Então não pode ser dessa forma. Até porque as razões do veto são simples, porém errôneas. Fala que vai abarcar prédios municipais ou locados pela municipalidade, simples, poderia haver um veto parcial. Fala-se também, quando do veto, que existiria um impacto financeiro para a prefeitura na elaboração de cartilhas, e como é um programa, podia ser absorvido pela iniciativa privada, certo? Eu acho que o jurídico aqui, nesse caso, na contestação do veto, acredito que não tenha sido feliz, e sou sempre defensor jurídico da casa, mas nós temos que ter uma certa cautela, que o projeto é muito bom, até porque tem uma emenda nossa também, né? Melhorou muito, e, infelizmente, como a gente está seguindo a orientação do jurídico, porém, eu não concordo com a orientação do nosso jurídico, ainda vou pensar o que eu vou fazer. Bem, vereador. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, eu queria aqui também colocar a referente aos 3 vetos totais que passou por esta Câmara, hoje não só nesses 3 vetos, mas em outros que já passaram pela casa. A gente sabe que como os 3 projetos de hoje, fantásticos projetos, né, foram vetados pelo senhor prefeito, e nós gostaríamos que viesse de lá, se haveria a possibilidade, porque nós trabalhamos, senhor presidente, ouvindo a população. É a população que nos cobram, né, e pedem que leve à Câmara projetos que realmente venham ao encontro da necessidade da população, ou a mais carente, ou que seja as 2 classes que nós temos na cidade. Então, portanto, mesmo que venha de lá, a gente fica feliz. Um projeto que foi vetado aqui por ilegalidade, mas que seria visto pelo prefeito Miguel Haddad mandando para a Câmara, que possa ser um projeto bom e que vai satisfazer a população dos 2 lados, executivo e legislativo, senhor presidente. Tá ok, vereador Zé Dias. Continua em discussão, com a palavra a vereadora Marilena Negro.
Senhor presidente, senhores vereadores, não costumo manifestar em veto, mas eu não poderia deixar de fazer algumas considerações, porque a matéria que foi tratada aqui já na legislatura anterior, ainda no mandato do vereador Gerson Sartori, depois em conjunto com o vereador Júlio César de Oliveira, trabalhou essa proposta, e eu lamento que ele venha com o veto integral. Então, é isso que eu queria dizer. Essa postura da administração de vetar integralmente todas as proposituras, independentemente do alcance social ou da importância que ela possa ter para a comunidade. E, na justificativa, eu chamo a atenção para a justificativa da Prefeitura, o destaque, num parágrafo 3º da justificativa, não, acho que é a segunda folha, na folha 36. Importante destacar que, ao dispor o projeto de lei complementar que o programa abrangerá edificações de propriedade do município, sejam as existentes ou que venham a ser construídas ou reformadas, incluindo também imóveis locados pela municipalidade, tal medida acaba interferindo na forma de condução do governo. Cabe à administração, observando a disponibilidade de recursos, avaliar o interesse público na implantação do programa tratado na lei e o momento mais adequado para a sua efetivação. Ora, exclua esses parágrafos do artigo, mantenha o que é normativo, o que é conceitual para uma política de uso e reuso da água. É simples. Agora, nós estamos aqui sempre, eu sei que não adianta aqui a gente derrubar o veto do prefeito e criar uma pendência, e que vai ficar ainda transformar numa DIN, e vem aí um decreto depois que acabe de vez com a lei, com a iniciativa. Mas nós temos que encontrar caminho para que o Executivo mantenha o que é razoável, o que é contribuição. Eu estou acostumada a receber veto político. Agora, a bancada do governo receber veto político, quer dizer, assim, literalmente, eu acho que é impraticável. Nós estamos vivendo aqui na condição de estar só desenvolvendo o que a prefeitura apontar. Não, o legislativo está aqui para fazer o seu papel e para contribuir. E eu sinto muito por não receber de volta os vetos parciais, que era o que esperávamos quando aprovamos o projeto. Sabíamos que tinham aí, na ânsia de colaboração, que a gente acaba realmente regrando e impondo algumas regras para o Executivo. Mas não com a intenção de punir, mas com a intenção de falar, olha, gostaríamos que fosse assim. Agora, perder o projeto na sua essência, que são as diretrizes principais para uma política, isso é muito triste e é lamentável. Então, eu vou manter, evidentemente, o veto, que não vai resolver, mas eu espero que o vereador, ou qualquer outro vereador, ao representar esse projeto, que eu acho que tem que ser reapresentado, não use o termo programa, use política racional, fuja dos termos aí que possam impor, dizer que está impondo alguma coisa, para a gente garantir alguma coisa, porque isso não significa que, mesmo virando uma indicação, vá ser praticado como política dentro do município de Jundiaí. Então, fica aqui o meu protesto, enfim, em relação aos vetos que o Executivo tem colocado aos projetos de lei desta Casa. Continua em discussão, veto total, projeto de lei complementar 855 de 2009 do vereador Julião. Essa é a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Val. Senhor presidente, os 3 vetos, três projetos de extrema relevância. Eu parabenizo os autores, tanto José Dias como o doutor Paulo Sérgio e o Julinho, mesmo porque os próprios reconheceram já a coerência de mantermos o veto, na esperança de que o Executivo possa entender a necessidade e a urgência da aplicação destas leis do município e para que parta deles ou a representação dos nobres autores de forma que os torne legais, sem vícios de iniciativa.
Eu quero dizer que eu até estou com um projeto entrando nessa casa semelhante ao do Júlio, só que com algumas coisas pontuais. Estava aguardando até a votação desse projeto para ver qual seria o andamento e o desfecho final, para que a gente saiba como proceder também mediante aos pareceres jurídicos, de forma como foi aposto o veto, e esperar que esta ideia realmente ela possa fluir, ela possa vingar, porque a água ela precisa ser reutilizada. Nós temos visto em várias partes do estado, outros estados, construções residenciais, comerciais, religiosas, todos já preocupados com a sua projeção, desde sua arquitetura, para que possam canalizar as águas vindas de chuva, enfim, reutilizar a própria água que foi usada, já provida pelos fornecedores, a DAES, a BESP, enfim, de maneira que valorize esse líquido, conforme já ouvimos aqui o Júlio dizendo também, que se houvermos um atrito futuro, e esperamos que isso não aconteça, o problema será a água, que é muito mais valiosa do que qualquer metal aí, numa ocasião de sede. É óbvio que a água é vida, e precisamos manter essa preocupação até que se concretize em ações esta conscientização. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o veto total, projeto de lei complementar, número 855. Vamos colocar em votação o veto total, projeto de lei complementar 855 de 2009, do vereador Júlio César de Oliveira, institui o programa de conservação, uso racional e reutilização de água em edificações. Em votação. Com 12 votos favoráveis, um voto contrário, 2 senhores vereadores ausentes. Essa presidência que regimentalmente não vota. Está mantido o veto total, projeto de lei complementar 855 de 2009, do vereador Julião. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Só para comunicar aos vereadores componentes da Comissão de Segurança Pública, teremos uma visita ao CDP e aos demais vereadores também que se interessarem, às 15 horas hoje, para que verifiquemos em loco, principalmente a obra da alça de acesso, que já está cansando, né? Era março, virou maio, virou junho, também julho. Não acredito que agosto saia e o cadeião do Anhangabaú está explodindo. Não é culpa do CDP, acho que é mais culpa agora do DR, que está fazendo a alça de acesso. Eu acredito que tenhamos que pressionar um pouco e fazer valer nossa postura aqui na Câmara, para que realmente saia logo. Essa alça de acesso está enchendo bem o saco. Com certeza, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Mais rápido possível, né, vereador? Questão de ordem, vereadora Ana. Senhor presidente, como a gente sempre diz, né, nem de coisas, só de coisas alegres a gente vive. Infelizmente, há que se fazer registro também de coisas ruins. E eu pediria a Vossa Excelência que, se assim entendesse, que dedicássemos a sessão de hoje à memória já da saudosa professora aposentada Maria Angélica Lourençon, que faleceu muito nova ainda, em virtude de uma grave doença que a acometeu. E a Maria Angélica foi, durante muito tempo, assessora da vereadora Marilena Negro nesta casa, e nós tivemos uma convivência não tão próxima, mas era uma pessoa realmente, uma pessoa dedicada, uma pessoa muito boa e que tinha um relacionamento muito bom com todos os assistentes parlamentares e funcionários e diretores desta casa. Então, que a sessão de hoje fosse dedicada já à memória da Maria Angélica Lourençon. Obrigado, senhor presidente. Definido o pedido de Vossa Excelência, e então a sessão de hoje está dedicada a Maria Angélica Lourençon. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Silvio. Eu estou com um exemplar do Jornal de Jundiaí de hoje, com a manchete: Paramec, Geva é melhor escola pública de Jundiaí. Escola da Vila Progresso, em Jundiaí, levou nota 7,2 em pesquisa de avaliação de desempenho
divulgada pelo MEC. O GEVA é a IMEB professor José Romero Pereira, escola tradicional aqui de Jundiaí. Tive muito orgulho de ter estudado nessa escola de 1978 a 1981, e naquela época a gente dizia, né, um dia o GEVA vai voltar a ser chamado o GEVA no tempo em que o GEVA era o GEVA. Então, eu gostaria de parabenizar a direção daquela unidade escolar por estar mantendo a tradição do GEVA ser uma das melhores escolas do nosso município. Muito obrigado. Muito bem, vereador Silvio. Eu poderia deixar de manifestar, vereador Júlio, vereador Zé Dias e vereador Paulo Sérgio, os 3 vetos, né, do senhor prefeito. Eu acho que essa Câmara só está antecipando uma ação importante para esses setores na nossa cidade. O projeto do vereador Zé Dias, que prevê acesso sem fio gratuito pela internet, isso é moderno e é atual, vereador, né? É uma questão que, mais cedo ou mais tarde, as cidades irão instalar, principalmente em Jundiaí. Eu tenho certeza que vai acontecer, vereador, mas essa Câmara antecipa, né, essa discussão. Agora, a autoria, eu tenho certeza que vai ficar pelo senhor prefeito, mas que irá acontecer, vereador, eu tenho certeza disso. Então, está de parabéns, Vossa Excelência, por fomentar essa discussão, mesmo que tenha vindo o veto, mas essa Câmara vem antecipar uma discussão importante e atual, né, não só de Jundiaí, mas de todo o globo terrestre, né, pode ter certeza disso, vereador. A do vereador Paulo Sérgio, o vereador tem toda a razão, vereador. E essa Câmara vai tentando se adaptar, né? Uma vez que as edificações realmente não contemplam, na sua maioria, mas essa Câmara vem tentando se adequar à questão da acessibilidade, com certeza, vereador. Nessa reforma que faremos, o principal motivo dessa reforma é a acessibilidade, pode ter certeza disso. E do vereador Julião, é muito importante, vereador Júlio, essa questão, e uma questão que eu falei, mais cedo ou mais tarde, todas as edificações terão que contemplar esse benefício para a natureza, né? Uma vez que cada vez mais a escassez da água, ela como se diz, o aumento populacional, e a demanda de água ela é muito grande, né, vereador? Então, nós temos uma fonte aí, que é o reuso, com certeza, vereador. Então, eu queria me manifestar só a questão dos vetos. Infelizmente, veio os vetos, mas mais cedo ou mais tarde, esses 3 projetos irão ser contemplados, com certeza. Questão de ordem? Questão de ordem, vereador. Nós estamos falando do veto, estou passando as minhas mãos e a Comissão de Justiça e Redação, mais 2 vetos, porém, houve o veto do prefeito, mas houve por parte do jurídico da Câmara, um é do vereador Roberto Conde, pastor Roberto Conde, outro vereador Zé Dias, onde a consultoria jurídica aqui dá o parecer favorável. Então, peço escusas aqui, talvez a consultoria jurídica em outro projeto tenha analisado de forma correta, então a gente vê que existe uma certa independência, que realmente esses vetos que estão na minha mão, até pelo parecer da consultoria jurídica, eu opinarei pela derrubada do veto. Então, já está existindo essa certa independência, esperamos que continue, e o que a consultoria jurídica mantiver, pedimos, que nem os vereadores já falaram, que seja, principalmente os de vice-iniciativa, né, e da autoria do prefeito, que seja da autoria do prefeito, que venha por lá, como esses 3 de hoje. Obrigado, senhor presidente. Bem, vereador Paulo. Queria só informar que no último dia 1º, nós tivemos na missa lá de posse do Padre Zé Carlos, lá no Caxambu, Paróquia Senhor do Bom Jesus. O vereador Marcelo Gastaldo esteve presente conosco lá, o prefeito Miguel Haddad, o vice Luiz Fernando, e no qual, na missa, o Dom Vicente celebrou aquela missa de posse. Então, a paróquia Senhor do Bom Jesus ganha no seu novo pároco, vereador Durval, ganha o seu novo pároco, Padre Zé Carlos, que ficou durante 9 anos no Jardim Tamoio.
e Jardim Tamoio e Cidade Nova. E o sentimento de perda da população lá do Tamoio e da Cidade Nova era muito grande, o sentimento do pessoal. Mas eu tenho certeza que Deus nos revela algumas coisas importantes, né? E a gente está esperando, então, o padre Joaquinzinho, que irá para Cidade Nova e Jardim Tamoio. E o Caxambu ganha um excelente padre, eu tenho certeza disso, né? Então, um abraço ao padre Zé Carlos. Foi uma missa bastante importante. O vereador Mingo também esteve presente, né, vereador Mingo? Foi uma missa muito bonita. Então, mandar um abraço ao padre Zé Carlos e que Deus o proteja nessa nova missão, né? Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 401, de retirada do projeto de lei 10.366, do vereador Silvio Hermani, que fixa a duração do sinal de alarme sonoro de segurança residencial ou comercial. O requerimento ao plenário de retirada do projeto de lei 10.366 está em discussão. Com a palavra, vereador Silvio. Senhor presidente, senhores vereadores, esse assunto eu sei que está irritando, da mesma forma como irrita um alarme que começa a tocar numa sexta-feira e que somente é desligado na segunda-feira pela manhã. Mas, de qualquer forma, estou pedindo a retirada desse projeto de lei, uma vez que já protocolei um novo projeto com as devidas correções que estará em breve tramitando nesta Casa de Lei. Razão pela qual peço a vossas excelências, que já até manifestaram, inclusive a própria vereadora Ana Vicentina Tonelli, uma das maiores incentivadoras desse projeto, eu peço a vossas senhoras e senhores a compreensão, mas em breve nós estaremos, sim, disciplinando a duração dos alarmes aqui em Jundiaí. Muito obrigado. Permite uma parte, vereador? Com certeza. Vereador, realmente, eu fico triste com essa retirada, mas o senhor agora justifica dizendo que irá apresentar um novo dentro em breve. Eu espero realmente, porque é um projeto muito bom, é um projeto muito importante. Eu acho que agora, legislo sim em causa própria. Nós que moramos na área central da cidade, realmente é irritante isso. Como se não bastasse, faz alguns meses, nós tivemos que interromper o programa que apresentamos, eu e o Rock Sports, pela Rádio Cidade. Agora vou fazer um comercial gratuito aqui, das 5 às 6 da manhã, nós interrompemos porque era impossível, o ouvinte, eu tenho certeza absoluta que de todos os bairros, estava ouvindo aquela sirene horrorosa, não é, que disparou numa das casas de comércio aí da área central, e não tinha quem fosse até lá. Eu não sei, isso devia ter um controle ligado a uma das delegacias, ligado a uma empresa de segurança, enfim, que a hora que ele disparasse, alguém ficasse sabendo e de imediato fosse lá para desligar, porque é realmente alguma coisa que irrita, incomoda e atrapalha, como foi no caso da apresentação do nosso programa. Então, queria pedir a Vossa Excelência que realmente apresentasse de novo, mas que agilizasse a apresentação desse projeto, que muita gente vai ficar feliz com isso. Obrigada, vereador. Eu agradeço as palavras de Vossa Excelência e com certeza não seria necessária a interrupção do seu programa, já que sua voz se sobressai em todas as situações e com certeza daria de 10-0 nesse alarme. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento de retirada do projeto de lei 10.366, requerimento de número 401. Em discussão, em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário do número 401, de retirada do projeto de lei 10.366, do vereador Silvio Hermani, que fixa a duração do sinal de alarme sonoro de segurança residencial ou comercial.
Próximo item é o projeto de lei 10.670 de 2010. Senhor Prefeito Municipal Miguel Haddad altera o plano plurianual 2010-2013 para, no caso da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e da Secretaria de Negócios Jurídicos, modificar os anexos que especifica e autoriza crédito orçamentário correlato de R$ 45.970. O projeto de lei 10.670 de 2010, senhor Prefeito Municipal, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena. Senhor presidente, senhores vereadores, este projeto de lei é o início da tentativa de... Foi retirar? É isso que eu estou achando estranho. Ah, que o Marcelo Gastaldo acabou retificando o pequeno expediente, é isso? Então, senhora me perdoe, vereadora, que não foi me passado a retirada. E para mim também não, por isso que eu estou... Tá ok, na tribuna. Obrigada, Vocês senhor presidente. têm toda a razão. Então, essa presidência recebe o requerimento de retirada do projeto de lei 10.670, do senhor Prefeito Municipal Miguel Haddad. Está deferido a retirada do projeto de lei 10.670 do senhor Prefeito. Próximo item, essa presidência recebe o requerimento número 400 do vereador Val de adiamento para 13/7/2010 da moção número 101 de 2010 do vereador Fernando Bardi de apelo à Câmara dos Deputados por aprovação ao projeto de lei 4.915 de 2005 de autoria do deputado federal Mariângela Duarte, do PT de São Paulo, que define o crime de violência, de violação de direitos e de prerrogativas do advogado. Um minuto, senhores. O requerimento... O requerimento assinado pelo vereador Val, de número 400, está em discussão. Nós vamos colocar, então, em votação o requerimento de adiamento do vereador Val para a moção de número 101 de 2010. Em votação. Com 11 votos favoráveis, 4 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de número 400 de adiamento para a sessão de 13/7/2010. Próximo item é a moção número 102, de apelo ao deputado estadual Campos Machado, do PTB de São Paulo, para que solicite providências dos órgãos responsáveis e competentes, visando a manutenção da rodovia estadual SP-332. Assinado pelo vereador Val. A moção de número 102 está em discussão. Em votação.
Com 11 votos favoráveis, 4 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção número 102 de 2010, do vereador Val. Apelo ao deputado estadual Campos Machado, do PTB de São Paulo, para que solicite providência dos órgãos responsáveis e competentes, visando a manutenção da rodovia estadual SP-332. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Apenas para agradecer os nobres pares pela votação e aprovação da moção. Não discutimos porque na sessão passada nós já argumentamos a respeito desta moção, tanto eu como o vereador Durval Orlato, e ficou bem explanado o assunto. Obrigado, senhor presidente. Próximo item é a moção de número 103 de 2010, do vereador Domingos Fontebasso. Apelo ao Congresso Nacional por aprovação do PL 6.613 de 2009, que altera dispositivos da Lei número 11.416 de 2006, do Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União e da outras providências. A moção de número 103 de 2010, do vereador Domingos Fontebasso, está em discussão. Com a palavra, vereador Mingo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores presentes. Moção número 103, de 2010, domingo. Apelo ao Congresso Nacional, aprovação do PL 603, de 2009, que altera dispositivos do número Lei 11.416, de 2006, Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União e de outras providências, maioria simples. Apelo ao Congresso Nacional por aprovação do PL, que altera o dispositivo da lei, Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União e de outras providências. Considerando que tramita no Congresso Nacional o projeto de lei número 6.613, 2009, da autoria do Supremo Tribunal Federal, que revisa o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Poder Judiciário Federal, considerando que seus termos visam a reparar a defasagem salarial acumulada nos últimos anos e permitirão melhorias relevantes na qualidade de vida dos servidores e, consequentemente, em seu desempenho profissional, considerando o clamor dos servidores lotados no Tribunal Regional da 15ª Região de Campinas, cujos anseios encontram-se amparados na citada propositura. Apresentamos à mesa, na forma regional, sob a apreciação do plenário, esta moção de apelo ao Congresso Nacional por aprovação do PL 6.603, 2009, que altera o dispositivo da Lei 11.416, 2006, Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União e das outras providências, dando-se ciência desta deliberação aos presidenciais do Supremo Tribunal Federal do Congresso Nacional. Senhor presidente, essas são as minhas palavras. Eu gostaria também de pedir aí aos nobres pares que ajudem a aprovar essa moção e também que gostaria que eles também assinassem essa moção de apelo junto a este vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, são essas minhas palavras. Obrigado. Ainda em discussão, a moção número 103/2010, do vereador Domingos Fontebasso, que apela ao Congresso Nacional por aprovação do PL 6613/2009, que altera dispositivos da Lei 11.416/2006, Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União e da outras providências. Em discussão, em votação.
Com 11 votos favoráveis, 4 vereadores ausentes e esta presidência que não vota, declaro aprovada a moção de número 103/2010, do vereador Domingos Fontebasso. Passemos agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. O único requerimento, número 399, da vereadora Marilena Perdiz Negro, de informações do Executivo sobre o decreto 22193, de 9/4/2010, que institui o projeto Escola de Tempo Integral. Em discussão os requerimentos. O vereador dispensa a palavra, em votação. Com 9 votos contrários ao requerimento, 2 votos favoráveis, 4 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, declaro rejeitado o requerimento de número 399, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Tem a palavra o primeiro orador inscrito, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que comparecem nesta manhã aqui na Câmara Municipal. Senhor presidente, há quem diga ainda que as moções, embora sejam legais, elas não representam absolutamente nada, que é apenas mais um instrumento que temos, que nos utilizamos dele. A prova está aqui, que isso espelha realmente o contrário, senhor presidente. Nós fizemos, no dia 6 de abril deste ano, uma moção que trouxe o número 88, de apelo ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela criação e instalação de juizado especial no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher em Jundiaí. E recebemos a resposta, senhor presidente, senhores vereadores, e vejam a importância que foi dada a ela, em que pese ter sido negativa a resposta de que no momento não é viável essa implantação, diz o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça, através da sua Secretaria Processual, comunicou à presidência da Casa, que nos repassou, uma carta de intimação. E ela diz o seguinte: de ordem do excelentíssimo senhor conselheiro Jorge Hélio Chaves de Oliveira, relator do processo identificado acima, que é o nosso, que teve a carta de intimação com o número 4737, que tramita perante este Conselho Nacional de Justiça, intimo à Câmara Municipal de Jundiaí da decisão monocrática final que foi proferida conforme cópia anexo. E eles nos mandaram a cópia. Houve um pedido de providências por parte do Conselho Nacional de Justiça e diz que trata-se do pedido de providências instaurado a requerimento da Câmara Municipal de Jundiaí, no qual postula a criação e a instalação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de um juizado especial no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher na comarca de Jundiaí. A requerente, no caso, a vereadora, né, através da Câmara,
assevera que este Conselho Nacional recomendou a todos os estados brasileiros a criação de varas dessa natureza, com o principal objetivo de dar aplicabilidade à Lei Maria da Penha. Realmente isso procede. E aduz que a violência doméstica cresce assustadoramente em todo o país, o que não é diferente no município de Jundiaí, tornando-se necessária a criação do Juizado Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar naquela comarca, que é a nossa. Vem por aí a decisão. Depois, ele diz que o Conselho editou uma recomendação que orienta os tribunais de justiça, entre outras medidas, a criar a estruturação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher nas capitais e no interior, com a implementação de equipes multidisciplinares, visando a garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares. Aí vem a resposta. Trata-se de recomendação que será atendida pelos tribunais paulatinamente e dentro de suas possibilidades orçamentárias. E diz que compete ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo analisar a moção encaminhada ao Conselho pela Câmara de Jundiaí, a pedido da vereadora Ana Tonelli, e decidir se deve alterar a sua organização e divisão judiciária, observando a recomendação deste Conselho. E, ao final, infelizmente, diz que, ante o exposto, não conhece do presente procedimento de controle administrativo e determinou o arquivamento. Bem, por ora, isso eles explicaram que não foi possível, até por questões orçamentárias. Mas foi uma cutucada, sim, que nós demos. Por quê? Se esses tribunais serão instalados no interior, em algumas cidades, nas capitais, por que não Jundiaí? Que eu falo, sem medo de errar, que é quase uma capital, sim. Jundiaí crescendo assustadoramente com toda a sua região, não só a nossa cidade, mas engloba uma região muito grande. E no final de semana, senhor presidente, isso não é novidade para todo mundo. O senhor que ocupa a presidência neste momento e que é um delegado de Polícia Civil aqui da nossa cidade e há muito tempo, e o faz com uma presteza muito grande, que nós conhecemos o seu trabalho já de muito, não só nesse tempo que assumiu a Câmara Municipal. Nós vimos aí nos jornais, a violência contra a mulher aumenta dia a dia. Veja que tristeza o que aconteceu esses dias na nossa região, quando o rapaz chegou enciumado, que a esposa não queria mais reatar, ou era namorada, não me lembro direito o caso. Ele chegou lá e a matou a facadas, dando facadas inclusive na família dela, na mãe, no pai, enfim, e depois se atirou debaixo de um trem. Isso é uma violência muito grande, e esse é apenas um caso. Nós temos aí, se formos fazer os levantamentos, principalmente na Delegacia da Defesa da Mulher, que tem também a brilhante delegada, a doutora Fátima Giacetti, à sua frente, uma delegacia que, com orgulho eu falo, lutamos muito e conseguimos trazer para a nossa cidade. Foi a 13ª instalada no interior, depois da capital paulista, a 13ª. Antes da cidade de Campinas, tivemos a nossa delegacia. Se formos consultar a doutora Fátima, ela tem lá o seu levantamento, ela tem as suas estatísticas, é grande o número de violência contra a mulher que acontece na nossa cidade e na nossa região. Então, senhor presidente, eu faço essa alusão apenas para justificar, quer dizer, as moções apresentadas, não é, têm um cunho político muito forte e tem também um cunho técnico muito forte. Haja vista que o Conselho de Justiça analisou, o Tribunal de Justiça analisou a nossa proposta, e veio aqui um calhamaço de um processo que nos enviou, dizendo da inviabilidade e da impossibilidade de aplicação, no momento da instalação desse juizado aqui em defesa da mulher e das questões de família, apenas porque não tem verba no momento. Mas foi uma cutucada que demos. Por que excluir o Jundiaí quando eles estavam pensando em instalar esses juizados? Então, senhor presidente, senhores vereadores, vamos continuar, sim, apresentando as nossas moções, os nossos requerimentos, que eles chegam no destino, sim, a que tem direito. Uma vez que sabemos da intenção dos senhores vereadores. O vereador Zé Dias, uma pessoa muito bem intencionada, apresenta bons projetos. Infelizmente, não são possíveis de serem apresentados pelos vereadores. São ilegais, são inconstitucionais.
E eu sempre digo, cada cabeça dos 16 vereadores, 14 homens e 2 mulheres, com certeza absoluta tem coisas boas para apresentar, coisas que colaboram com a população, que colaboram com a cidade, porém são ilegais, são inconstitucionais. Então não adianta apresentarmos para fazer número, que a gente sabe que isso não vai resolver, infelizmente, em absolutamente nada. Mas as moções, elas são importantes sim, e aqui está a prova disso. Senhor presidente, temos aqui também as nossas indicações, todas, mas tenho ainda 2 minutos, mas não daria para eu falar sobre elas. Vamos deixar para a próxima sessão, até porque daqui a pouquinho, às 11 horas, vamos ter aqui, nesta casa, uma sessão especial. Até porque também a minha voz, a minha garganta, hoje não está colaborando muito para que continuemos falando por mais tempo. Senhor presidente, essas as nossas considerações nesta manhã de terça-feira. Muito obrigado. Parabéns pelas palavras. Parabéns pela moção. As moções realmente têm um reflexo. Acabamos de receber ontem à tarde, sobre a PEC 30446, que fala sobre o piso nacional da Polícia Civil e Militar. Já chegou na Câmara dos Deputados e tomara consigamos que entre em pauta antes da mudança dessa Câmara dos Deputados. Quanto aos projetos ilegais e inconstitucionais, às vezes nós indicamos, vereadora, porém, a indicação cai no esquecimento, razão pela qual discutimos em plenário. Até porque tem alguns projetos ilegais e inconstitucionais também, mas que fomentam uma discussão interna da casa. Com a palavra, o vereador Enival Ramos de Freitas. Verdade. Senhor presidente, nobres pares, este vereador também vem a esta tribuna dizer dos valores das moções. A vereadora que me antecedeu, a vereadora Ana Tonelli, colocou muito bem acerca do valor e do efeito, muitas vezes criticado por pessoas que desconhecem a necessidade de enviar moções, porque os vereadores transmitem até às outras esferas políticas a realidade da população dos municípios. Os municípios é que norteiam não só a economia, como a realidade de nosso país. E a voz do cidadão de cada município é muito bem representada através de uma moção, quando o assunto é relativo à esfera federal ou estadual, ou até mesmo órgãos públicos. Eu me recordo que há pouco tempo nós tínhamos aí uma injustiça quanto às contas de energia elétrica. E eu enviei uma moção de apelo ao Departamento de Energia, e um radialista dessa cidade, um locutor, ele foi até irônico, dizendo: agora já estou vendo meu dinheiro no bolso, né? O vereador Val mandou uma moção e vão devolver o nosso dinheiro que foi cobrado a mais nas contas de energia da CPFL e outras mais coisas. E não foi tanto para a surpresa deste vereador, mas daí uns dias, eu sei que não foi resultado meramente desta moção, mas o dinheiro começou a ser devolvido gradativamente aos consumidores de todos os munícipes que têm lá seu nome marcado ali na conta de luz, né? Conta da energia elétrica. Posteriormente, enviei também uma moção ao Pronace pedindo a inclusão do sistema habitacional, programa habitacional de agentes de segurança, que não estavam inclusos os guardas municipais. E tivemos a resposta também do Pronace, e pela Guarda Municipal de Jundiaí foram incluídas todas as guardas do nosso Brasil, como agentes de segurança, e eles foram incluídos no programa habitacional do Pronace. Então, vejam, os senhores, a importância, sim, das moções. Eu estive várias vezes com deputados, Arnaldo Faria de Sá, outros deputados em Brasília, com os senadores, Virgílio, com a senadora Marina Silva, Magno Malta, e eles nos solicitam as moções em relação aos projetos que estão tramitando para que eles tenham prioridade, ou seja, justificativas
das necessidades com prioridade da população. Daí a importância das moções serem apresentadas, critiquem ou não. Recentemente apresentamos uma moção para a manutenção da estrada aqui, aliás, da rodovia que liga Jarinu, aliás, Campo Limpo, a rodovia Dom Pedro, e ali na chegada de Campo Limpo, muito precário, o pessoal tinha que trafegar pelo acostamento, embora ainda continuem trafegando uma boa parte, mas já fizeram uma boa parte, resultado de uma moção que enviamos ao deputado do PTB em São Paulo, pedindo para que ele fizesse gestão aos órgãos responsáveis pela manutenção daquela rodovia. Iniciou-se o trabalho, não terminou, mas é um começo. É tudo assim, é por partes, né? As coisas públicas, infelizmente, elas têm aí uma morosidade natural devido à burocracia e tantas outras necessidades e exigências públicas para que se realize os trabalhos. Esperemos que, no futuro próximo, todas essas necessidades burocráticas sejam eliminadas para que possa fluir melhor o trabalho de assistência e, principalmente, esses trabalhos básicos para o bom funcionamento do serviço público e também do uso de cada cidadão destes serviços. Portanto, está aí, eu quis frisar bem como a vereadora Ana foi feliz, mostrando aí a necessidade e o valor que tem de se apresentar as moções em todos os municípios. Então, que todos os vereadores possam estar enviando esses apelos para que possam ocorrer leis importantíssimas que, às vezes, ficam paradas no Congresso por falta aí de atenção, de alguém chamar a atenção com mais acentuidade, com mais firmeza, com mais precisão, pontuando essas necessidades, como a PEC 300 e tantas outras leis aí, que também contribuiriam com a segurança, outras com a educação, de deputados, de parlamentares que têm voltados para reais necessidades do quadro nacional, estadual e também municipal de nosso país. Nesta semana estivemos com a Associação do Jardim Ritone. Eu quero parabenizar aqui de público, nesta Casa de Leis, mais uma vez a Associação do Jardim Ritone. Um bairro em trâmite final de regularização, pessoas sérias na associação, com iniciativas de o bem comum a todos, que promoveram lá a regularização, compra de área verde, agora parceria com a prefeitura, já estão pavimentando lá a rua Auxílio Ritone. Então, eu quero parabenizar no nome do senhor Evandro, da Silene, do senhor Arnaldo, todo aquele povo que se preocupa sem nenhum interesse a mais, mas com o bem comum e com a qualidade de vida necessária que eles merecem lá. Estivemos também no bairro Padre Renato, aqui na saída de Jundiaí a Louveira. Várias reivindicações foram feitas pelos moradores ali. Aliás, todo aquele lá, o Vista Alegre, o bairro, o próprio Padre Renato, mais para frente o Curupira, acabaram ficando isolados, né? Ficou bonito a rodovia, duplicaram a rodovia, mas fizeram só o retorno, né? Para entrar nos bairros. Para sair tem que ir quase lá em Louveira e voltar. E falar em Louveira e voltar, aquele viaduto também, de retorno, ali indo para o Curupira, bairro dos Fernandes, viaduto novo. A placa ali é uma armadilha para quem vai para Louveira, acaba fazendo retorno no viaduto, porque a placa diz, né, sentido Louveira, para subir no viaduto mesmo. Aí a pessoa tem que voltar em Jundiaí para poder seguir para Louveira. Mal sinalizado, mal projetado, quem sai do viaduto já cai no leito carroçável da avenida. Estamos encaminhando aí a Secretaria de Transporte para que encaminhe aos órgãos competentes, porque é uma rodovia intermunicipal, mas que deve ser aí monitorada essas necessidades, esses erros que foram feitos na rodovia ali, pela nossa CETRANS, pela secretaria correspondente ali, que deve ver esta pasta, essas necessidades. Infelizmente, os engenheiros ali pecaram e ali parece que é uma armadilha, né, para pessoas aí sofrerem acidentes. Era para melhorar e está ali um grande risco. Espero que as necessidades destas ações sejam olhadas com rapidez e as devidas providências sejam tomadas para que flua melhor ali o trânsito, sem termos nenhum problema aí maior de acidentes aí com risco de vida. Isso é uma necessidade muito urgente que deve ser vista
aqui na saída de Jundiaí para Louveira. Tivemos também, encaminhamos ao Executivo várias reivindicações. Solicitamos a intensificação das rondas da Guarda Municipal e da Polícia Militar na Rua Luiz Carpe e Praça Vereador Ercílio Carpe, no bairro de Agapiama, a construção de galerias de águas pluviais e limpezas da Rua da Várzea, na altura do número 1729, no bairro do Agapiama, construção de uma ponte de madeira, estamos pedindo, ligando a Rua Professora Maria Eugênia Pestana com a Rua da Várzea, na altura também do mesmo número citado, 1729, a implantação de meias canaletas na Rua União dos Palmares, na Rui Barbosa, nivelamento e corte de mato nas margens da Rua José Pelizari, no Rio Acima, substituição de areia em campo localizado na Rua das Nações Unidas, na altura também ali da Vila Esperança, poda de árvore na Rua Sica, número 1013, na Vila Padre Renato, a implantação de abrigos em pontos de paradas de ônibus localizados na Rua Vereador Geraldo Dias. É que é interessante esse ponto, né? Tiraram um ponto de ônibus e recolocaram ele no lugar onde não serve. O pessoal fica sentado na calçada, à beira da rodovia, com um perigo enorme, sem contar o sol que passam quando estão aguardando o ônibus, ou chuva também, quando está chovendo ali. Impressionante a forma, a falta de planejamento quando se faz mudanças dessas aí e dá um desconforto total aos usuários do nosso transporte. Isso daí é um descaso mesmo, né? A gente fica indignado com algumas coisas, a gente vai lá, fotografa, manda e alguma coisa acontece que demora, não sei o que acontece, viu? A implantação de uma lombada da Rua José Alves da Silva, no Jardim Nogueira, também na rodovia Vereador Geraldo Dias, e a implantação de faixa da travessia de pedestre, de um redutor de velocidade, também na mesma rodovia, a construção de passeio público às margens da rodovia Geraldo Dias. Interessante que fizeram calçada de um lado, e do outro lado, no sentido Louveira-Jundiaí, não fizeram. E os usuários são obrigados a andarem pela rodovia, com um risco grande de atropelamento, ou atravessarem sem uma faixa para pedestre. Já estou encerrando, senhora presidente. Sem uma faixa, quer dizer, um risco total ali. Ficou até bonito a rodovia duplicada, mas a beleza não traz segurança. Trouxe um desserviço ali para quem precisa retornar dos bairros já mencionados aqui, às margens da rodovia Vereador Geraldo Dias, e também um risco para os usuários do transporte coletivo. Tinha várias outras reivindicações, esperamos que elas já foram apresentadas e que o Executivo, cada pasta do seu secretário correspondente a prestar esse serviço, prestem, para que os nossos usuários não corram risco de vida e tenham qualidade. Obrigado, senhora presidente, vereadora Ana Tonelli, por ter me deixado passar aí quase 1 minuto do tempo. Obrigado, senhora presidente. Excelência merece, sempre falando coisas interessantes para toda a coletividade, vereador. Próximo orador inscrito é o vereador Durval Orlato, que tem a palavra. Enquanto ele se dirige à tribuna, vamos lembrando que daqui a pouquinho, às 11 horas, será realizada a 4ª sessão especial desta 15ª legislatura, cuja convocação diz que, nos termos do artigo 91 do Regimento Interno e do requerimento ao plenário 386, aprovado na sessão ordinária do dia 15 deste mês, convoca os senhores vereadores para a sessão especial a realizar-se em 6 de julho de 2010, com início às 11 horas, em comemoração dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em 25 de junho de 2010, e vem assinado pelo presidente titular da Casa, José Galvão Braga Campos, o Tico. Portanto, esta presidência pede aos senhores vereadores que se encontram nas dependências da Casa que não deixem a Câmara, porque teremos daqui a pouquinho, às 11 horas, a realização da 4ª sessão especial. Com a palavra, o vereador Durval Orlato. Muito bem, senhora presidente. Queria, inclusive, completar esse anúncio que acabou de fazer e agradecer a todos os vereadores da Casa por terem aprovado esse requerimento de minha autoria, que pedia a comemoração dos 20 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Uma parte só, vereador. Claro. Desculpe, eu não citei o nome do senhor, o nome de Vossa Excelência, porque aqui na convocação não consta e eu não me lembrava. E realmente o requerimento foi de Vossa Excelência. E aproveito para cumprimentá-lo, muito bem lembrado, esse estatuto que veio para normalizar e acertar muitas coisas no nosso país.
Obrigado, vereadora, mas, de fato, merecedores dessa homenagem que iremos prestar hoje são todas aquelas entidades, voluntários, órgãos públicos que trabalham para que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja, de fato, uma realidade plena no nosso país, no nosso município. Ainda não é pleno, ainda tem muita coisa para se conquistar. Mas eu queria começar aqui minha fala apontando duas situações aí que me deixaram preocupados e que a segunda delas que vou falar para vocês, vou pesquisar melhor e até fazer um requerimento à Caixa. Mas a primeira situação, eu vinha vindo de Louveira para Jundiaí pela Estrada Velha, antes de chegar ali no Currupira, antes de chegar na divisa de Jundiaí, finalzinho ali do município de Louveira, avistei de longe duas viaturas da Polícia Rodoviária Militar. Falei, nossa, duas viaturas numa estrada pequena como essa, o que eles vêm fazendo aqui, né? O que será que aconteceu? Tudo bem, parou o carro da minha frente, poucos carros passando, mas parou o carro da minha frente, cerca de 100 metros. Falei, opa, acho que escapei aí de uma parada, eu estava com o tempo já um pouco atrasado. Eis que me param também, eu falei, puxa, estão parando todo mundo. No que eu parei, chegou lá alguns jovens ali de jaleco, querendo fazer uma entrevista para a Autoban. A Autoban entrevistando quantas vezes utilizava a rodovia, se morava em Louveira, se morava em Jundiaí, de onde morava. Então, duas coisas me preocupam. Primeiro, a Autoban fazendo pesquisa numa estrada que entre Jundiaí e Louveira não dá 15 quilômetros, pesquisa só para saber de onde mora, de onde vem e quantos carros passam por ali, não é mera curiosidade. E o que me deixou mais preocupado são duas viaturas de funcionários públicos estaduais prestando serviço de parar os veículos para uma empresa privada fazer pesquisa. Então, eu acho lamentável, a gente tem uma carência tão grande de vigilância nas nossas rodovias, verificar que a Polícia Militar Rodoviária se presta a esse serviço. Ao serviço de levar funcionários da Autoban até uma estrada que espero que também não tenha nenhum pedágio, né? Mais uma surpresa, porque o Serra andou adotando a política de onde eu posso ganhar dinheiro do contribuinte, vamos lá instalar um pequeno pedágio. Cobra primeiro e depois tenta fazer alguma benfeitoria. E, lamentavelmente, a gente vê a PM se prestando a dar cobertura a uma pesquisa de uma empresa privada, porque a Autoban é uma empresa particular, privada. Ela que deveria utilizar outros meios para poder checar isso, lá na cidade de Itatiba, lá no centro de Jundiaí, pesquisar entre as pessoas que ela pode abordar sem perigo algum, e verificar se utilizam a estrada, e não a PM parando veículos para fazer pesquisa. Sequer pediram o meu documento. Sequer pediram o meu documento. Então, eu acho assim lamentável, quero aqui deixar meu protesto de público, a Polícia Militar se prestar um serviço desse. Vou até mandar uma notinha para o comando da PM, questionando o porquê desse tipo de cobertura. Já que nós precisamos de tanta vigilância nas nossas rodovias, a gente não tem visto isso com a frequência que gostaríamos. Outra coisa que me deixou bastante preocupado. Vou fiscalizar isso junto à Caixa Econômica Federal. Na 9 de julho, próximo ali da Avenida Jundiaí, do viaduto da Avenida Jundiaí, a 9 de julho está sendo feito toda aquela obra do PAC, verba que nós liberamos, eu me lembro até na época em que fui deputado federal, né, começou a discussão da liberação de verbas, veio uma boa quantia de dinheiro para Jundiaí, independente de partido, coisa que o inverso o prefeito municipal não faz, mas começaram a fazer as obras. Ninguém sabe direito se vai ser 3 faixas, porque tem gente querendo que uma das faixas vire estacionamento, enfim. Mas olhando ali próximo da Avenida Jundiaí, o cidadão pegava algumas pedras, colocava naquelas paredes de contenção do córrego, na vertical para poder ganhar espaço e alargar a avenida.
E ele artesanalmente colocava essas pedras, encaixava, seria aquele muro de arrimo de pedra, colocava cimento, né? O cimento, toda a massa para poder solidificar por trás, e tudo bem. Um trabalho artesanal que lá, pelo ano 2013, acho que devia terminar todo o córrego. O que acontece? Se nós verificarmos agora na Avenida 9 de Julho, ali próximo da Rua São Lázaro, um pouco mais ali próximo do cruzamento ali, perto de onde é o Donuts, onde era Blockbuster antigamente, aquele trecho ali, cheio de gabiões, com pedras pequenas dentro dos gabiões, e fazendo as paredes de contenção com gabiões. Não quero dizer que um método é melhor, o outro é pior. Gabiões, eu sei que com o tempo estouram as redes, a força da água faz com que aquelas pedras acabam se destroçando ali, inclusive indo para o leito do córrego. Os muros de contenção de pedra, a gente sabe que tem uma durabilidade muito maior. No entanto, dado a pressa, fico eu me questionando, será que a Caixa Econômica Federal não fiscalizou que deixaram de fazer os muros de pedra mais sólidos artesanalmente e passaram a fazer com gabiões? A que preço? O mesmo que veio liberado pelo governo federal, ou gabiões são mais baratos, e creio que devam ser, e, portanto, a pressa da obra não ser um mico de ficar ali anos e anos prejudicando o trânsito, começaram a colocar gabiões, comprometendo o futuro. Eu vou questionar isso junto à Caixa Econômica Federal. Eu achei o projeto que fizeram lá muito ruim. Depois que fica tudo pronto, é só fogos, né? Mas toda a estrutura do projeto não está legal. Até hoje não sabemos se a Rua São Lázaro lá vai ser cortado ou não, ou se os veículos continuarão a passar dentro dos bairros próximos da Rua do Retiro. Enfim, não tem um plano viário ali muito adequado, e a gente fica preocupado porque a obra, ora um pedaço é feito de um jeito, um pedaço é feito do outro, as travessias em diagonal, mas que não combinam adequadamente com as vias locais. Ou seja, se há obras naquela região para tentar melhorar o trânsito, melhorar o escoamento das águas, o saneamento, por outro lado, nós vemos que quem desce da Rua do Retiro, se parar 20 ou 30 metros antes do semáforo, pensa um cidadão que vem de fora de Jundiaí, que vai subir um morro. Porque ele desce numa bacia tal que deve estar quase ao nível do córrego lá dentro. Depois ele sobe para a Avenida 9 de Julho. Eu fico imaginando, se não fizeram ali as devidas contenções, vai continuar alagando. Em pleno centro da cidade, um dos metros quadrados mais caros de Jundiaí. Ou seja, não fizeram obras para melhorar essa situação em nenhuma via do entorno, o que eu acho lamentável. Me sobra pouco tempo para dizer que ia falar de saúde pública, não vai dar tempo, né? O hospital que, se vier, esse hospital regional aí, vai atender no máximo 20% da demanda do São Vicente. Portanto, o São Vicente vai continuar muito mais regional do que a Casa de Saúde, que foi fechada, brigada com a Unimed, e até agora a gente não vê uma única parede ali sendo pintada, ou removida ou transformada. Mas apenas para registrar, eu acho que esse é um fato um pouco mais novo, pelo menos para mim. Eu nunca havia visitado, vereadora Ana Tonelli, a igreja lá de Nazaré Paulista, uma cidadezinha muito montanhosa, próximo da represa. A igreja fica no topo de uma montanha, do qual dá para se avistar várias partes da represa. Mas a minha curiosidade, o padre Fábio ali dizia que hoje Nazaré Paulista é diocese de Bragança Paulista, mas o padre Fábio lá dizia que a história da igreja é muito antiga, talvez uma das mais antigas do estado de São Paulo, porque Nazaré Paulista pertencia à arquidiocese do Rio de Janeiro. Portanto, imaginem, a igreja tem 350 anos de construção, alguns afrescos e alguns vitrais lindos,
parede de taipas que foram revestidas dos dois lados de tijolos para preservar. Eles deixaram até uma abertura na parede com vidro para as pessoas verem. Deve ter seguramente mais de meio metro de largura cada parede. Mas uma igreja muito linda, muito bonita, em que eu fiquei assim impressionado com a conservação, inclusive, que aquela população faz daquela igreja, que não é tombada, apesar dos seus 350 anos de idade e a história que tem. Convido aos jundiaenses que estiverem indo para Caraguatatuba, para Ubatuba, usando a rodovia ali Dom Pedro, que com um pouquinho de antecedência, subam ali. É um topo, precisa ter um carro que em dia de chuva não dê muitas voltas, porque senão não chega lá em cima. E é uma igreja muito bonita, vale a pena ser visitada, nem que seja por meia hora. A igreja de Nazaré Paulista, que pertencia a 350 anos atrás, até menos, mas tem 350 anos de construção, à Arquidiocese do Rio de Janeiro, e agora pertence à Diocese de Bragança Paulista. Nessas visitas, essa foi uma grata surpresa, de que eu que sempre passei por lá, nunca tinha entrado numa igreja tão bonita, e poucas vi assim no estado de São Paulo. Muito obrigado também por um pouquinho da excedência do tempo, por esse registro que gostaria de fazer. São essas minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Valeu a pena, vereador, até porque eu já anotei aqui esses dados para que façamos uma visita lá a essa igreja. Próximo orador inscrito é o vereador, presidente da Casa, José Galvão Braga Campos. Não estando presente, a vereadora Marilena Negro. Tem a palavra, vereador. Vereadora Ana Tonelli, presidente neste momento aqui do grande expediente, e é o momento que nós, vereadores, podemos manifestar nossas opiniões e apontar fatos que achamos importantes, independente do que foi tratado aqui durante a sessão. E eu gostaria de trazer um assunto que está me preocupando bastante. Nós entraremos breve em recesso, mas não dá para simplesmente esperar o recesso voltar. Queremos tomar alguma atitude. Ontem à noite eu estive no Hospital São Vicente. E realmente é uma questão já de polícia, no meu entendimento, tal o descaso e a falta de condições de atendimento, especialmente para as pessoas idosas. Existe todo um trabalho sendo estruturado no hospital no sentido de humanizar o atendimento. Mas o que a gente vê realmente é um retrocesso do que já vimos em relação ao hospital, que sempre sofreu com as suas características, né, pelas suas limitações físicas, mas que a qualidade do atendimento sempre imperou. Então, nós nos deparamos lá com pessoas que estavam, às 8 horas da noite, a hora que eu ainda estava no hospital, estavam lá desde as 10 horas da manhã, sem alimentação, sem qualquer cuidado. Se passa por uma triagem rápida, que é feita por enfermeiros, devidamente qualificados, evidentemente, e eles recebem uma pulseirinha. E uma orientação em vermelho, uma pulseirinha que necessita de atendimento imediato na sala de emergência. Só que tem um porém. As emergências que chegam através do SAMU, urgências e emergências, já tem uma entrada que não depende dessa triagem. Então, o hospital já está recebendo as emergências por uma outra porta. Quem adentra pela porta principal vai ser uma classificação amarela, que uma espera média de 30 minutos, verde, que aguarda atendimento após pacientes, vermelho e amarelo, uma espera média de 2 horas, e o azul é o paciente que chega sem um risco ali, mas o tempo que ele fica no hospital, com certeza, ele tem que ser avaliado outras vezes. A pressão subiu, já passou mal, quer dizer, não dá para avaliar num primeiro momento. É triste, é desumano o que a gente presenciou. Então, assim, o que chama a atenção? Eles colocaram dentro do setor do pronto-socorro o setor de ouvidoria.
que são pessoas que não são da área de enfermagem, que são pessoas que não têm qualquer preparo para estar sabendo ali o que é urgência, mas fica ali esperando as reclamações, porque elas virão. Então, aquele que chega na ouvidoria e reclama, que fala mais alto, então eles vão conversar com o médico, conversar com a enfermeira. Então, tem um povo ali andando que não tem nada a ver com a assistência à saúde, funcionários administrativos, funcionários da ouvidoria, que ficam ali no meio de toda aquela confusão, tentando ver o que é mais gritante, ou, tá, quando chega lá um vereador, uma vereadora, como eu cheguei, correndo saber o que está pegando. Falei, olha, cuida do seu trabalho, moço, que a gente vai aqui acompanhar aqui o que está dizendo os pacientes. Então, o que nos surpreendeu? Paciente de quimioterapia perdido naquele ambiente, era só para fazer uma quimioterapia tardia lá, e tinha que ser feita ontem, que a pessoa estava lá desde o meio-dia, e já eram 8 horas da noite, e ninguém... Foram chamá-la aquele horário. Paciente renal crônico, que recebeu os primeiros atendimentos, mas estava internado numa sala de observação com mais 15, 20, porque essas salas se emendam. E é um paciente que não pode estar exposto a um tipo de contaminação que existe no pronto-socorro. Quer dizer, é paciente SUS, recebe lá um atendimento e não tem a vaga ali naquele momento. E encontramos, assim, muitas pessoas idosas que estavam lá numa cadeira de roda totalmente desconfortável. E o que chamou a atenção? Não existe prioridade de atendimento para a pessoa idosa. Não existe, isso é um descalabro. Por quê? A pessoa idosa, mesmo que esteja acompanhada, e pior, aquela pessoa que está acompanhada, aí que a assistência de enfermagem acaba meio que relegando ao acompanhante que tome conta ali do seu idoso. Eu encontrei uma senhora, eu acho que ela era de Várzea Paulista, minto, essa não era de Várzea Paulista, que estava sozinha. Ela falou, não sei como eu vou voltar para casa, porque eu estou aqui esperando o resultado de exame, desde não sei que horas lá, mas era na hora do almoço, quando ela foi, e ela não sabia como voltar para casa, e estava desacompanhada. Então, não é todo mundo que tem um acompanhante. Então, essa tentativa de humanização, que fica bonita num papel impresso, né, toda coloridinha, a pessoa está ali, ela está rindo, ela fala, mas 4 horas? Eu já estou aqui há 8. Tem gente lá que já pernoitou, porque está internado ali. Então, nós vamos fazer as nossas conversas com a direção do hospital. Primeiro, que ouvidoria é para atender os reclamos e não é para ter ficha na mesa para ficar encaminhando o paciente, é isso que eu vi lá. As pessoas da ouvidoria tentando acelerar o atendimento de um ou de outro. Não é isso, nós temos que funcionar. Médico tem que atender, assistência de enfermagem tem que cuidar para que as coisas aconteçam. Tinha um senhor de 79 anos, até estava acompanhado, mora aqui no Vianello, com uma bolsa que já tinha rompido, coletando urina. Então, ele estava molhado à noite, numa situação vexatória, porque ele estava ali num cantinho, então ele não podia levantar, porque ele estava envergonhado, sem fazer o curativo, sem assistência, esperando não sei o que mais. Então, são situações que a gente não pode deixar de tratar nos locais certos. Agora, eu não aceito o discurso que eu ouvi das pessoas ali da ouvidoria, dizendo da superlotação, que é devido à vinda de pacientes da região. Eu não aceito. O serviço público é para todos, o SUS é para todos. E se está vindo em Jundiaí, é porque Jundiaí tem condições de dar assistência, está recebendo para isso. Porque se deixar de receber para isso, cada município vai fazer sua parte. Mas não vai ter recurso para subsidiar o São Vicente, para sustentar as despesas do hospital. Então, nós gostaríamos de expor, para quem está nos ouvindo, esse momento ele é
transmitido à noite pela rádio, está sendo transmitido pela internet, quem tem acesso à internet vê. Para as pessoas que vêm para o plenário, eu sei que hoje é um dia especial, vai ter uma atividade alusiva aqui, né, a comemoração ao 20º aniversário do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é um momento que a gente pode manifestar as opiniões. O que eu posso dizer é que eu fico triste, eu lamento, porque o município é um município rico em termos de receita comparado a outros municípios. Reclama que usa muito dinheiro na saúde, mas não vai adiantar investir dinheiro em saúde se não tiver uma gestão competente, capacitada para administrar um hospital de ponta como é o São Vicente. Porque eu fiz mais. Eu fui dar uma olhada nos leitos. E tem lá o reduto da Unimed, parece até que a gente está num setor diferente do hospital, parece o SUS executivo, né? As plaquinhas da Unimed verde, e enquanto tem paciente lá esperando ser atendido, e tem portinha trancada lá, porque aquele é reserva da Unimed. E esse paciente da Unimed não entra pela porta de entrada como todos os outros. Ele tem outra via de consumir. Só que os recursos humanos, a hotelaria, os medicamentos é do SUS. Não tem um atendimento diferenciado porque é da Unimed, tem equipe da Unimed. É todo o dinheiro público que está pagando, sim. E nós temos que levar essa questão para frente, porque nós não podemos financiar também o poder privado dentro do serviço público. E é o que vai acontecer com o HU, que está aqui também com um contrato que vai terceirizar a gestão. Logo nós vamos ter que apreciar essa matéria, quarteirizar, nós já passamos para a faculdade vai passar para a Fundação Dr. Jaime Rodrigues, que vai terceirizar para uma outra. É muita gente levando dinheiro do SUS para pouco resultado. Senhora presidente, eu vou encerrar aqui a minha fala, eu sei que tem mais vereadores inscritos, espero que eu tenha ido no meu tempo certinho, sem extrapolar. E era esse o meu relato de hoje, nesta manhã, do dia 6 de julho. Obrigada, senhora presidente, senhores vereadores. Próximo orador inscrito é o vereador José Dias. Não estando presente, vereador Silvio Hermani. Também não está presente o vereador Dr. Paulo Sérgio Martins. Ausente também o vereador Marcelo Gastaldo. Portanto, os vereadores que se inscreveram estão nas dependências da casa, mas não estão em plenário. Não havendo mais oradores inscritos, eu peço a todos os senhores vereadores presentes que registrem a presença para que possamos encerrar essa sessão e logo em seguida será aberta pelo presidente titular da casa, o vereador Tico, como dissemos, a 4ª sessão especial desta 15ª legislatura. Portanto, peço aos senhores que registrem as presenças, por favor, para que possamos encerrar esta sessão. As pessoas que estão chegando aqui e que são das entidades que vieram para a votação do projeto, né, a votação, ou melhor, para a sessão em homenagem aos 20 anos do Estatuto da Criança, que, por favor, se assentem aqui à frente, onde essas cadeiras estão reservadas, é justamente para isso, para essas entidades que serão homenageadas logo mais às 11 horas. É a presença dos senhores vereadores para que possamos encerrar essa sessão. Com 10 senhores vereadores presentes, 6 senhores vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, declaramos encerrada esta 68ª sessão ordinária.